Oi galera, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre o último livro que eu li, que é O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Essa edição que eu tenho aqui é a edição comemorativa dos 60 anos do livro, da primeira publicação do livro. Então é uma edição capa dura, né? E a edição é riquíssima, assim, ela é muito bonita, ó. Tem a foto, né, uma reprodução de ouro preto. Aí a gente começa com uma foto muito fofinha da Cecília. Então a Cecília, ela era considerada na época, né, modernista, ela era muito amiga de, por exemplo, do Mário de Andrade, do Bandeira, essa galera toda, e todos eles diziam que eram extremamente apaixonados por ela porque ela era muito bonita. Então todos os pedidos que ela fazia de poemas e de textos críticos para publicar nas revistas em que ela colaborava, ninguém conseguia se negar, porque a Cecília era muito bonita para a época, seguia todos os padrões de beleza, além de ser super inteligente e simpática. Então aqui a gente tem um monte de fotos dela, não sei se dá para vocês enxergarem aí, dela viajando por Ouro Preto e tudo mais. Então, esse livro aqui da Cecília, ele é um livro em poesia, né? Então é um livro em versos todo aqui, né? E ele compreende, acho que, mais ou menos uns 100 poemas. E esses 100 poemas todos retratam a mesma história. Então ela chamou isso aqui de romanceiro, como se fosse um romance, como se fosse, né, uma longa história sendo contada, mas em versos, né? Então ela deu esse nomezinho bacana. Para diferenciar dos cancioneiros, que são poesias feitas para serem cantadas, seriam músicas, e ela fez não para serem cantadas. Então ela deu o nome de romanceiro. Bom, o texto dela aqui, essas 100 poesias aproximadamente, todas elas contam a mesma história, que é a história da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789. Então ela fez uma pesquisa extensa, se não me engano ele foi publicado em 1956 ou 53, não me lembro agora, acho que é 56. Ela fez uma pesquisa vastíssima durante uns 3 anos, viajou várias vezes para Ouro Preto, que era uma viagem que ela tinha que fazer de trem naquela época, e para poder pesquisar um pouco sobre o assunto. Mas diferentemente dos historiadores de hoje, a Cecília ela não quis recorrer a fontes históricas, né, a fontes fidedignas, assim, né, aquela que a gente realmente vai encontrar no livro de história, numa aula, né, do ensino médio, da faculdade, por exemplo. Ela quis recorrer a diálogos, ela conversou com muita gente da cidade, ela quis fazer depoimentos com famílias, histórias de famílias, né, que ainda moram na cidade daquela época. Ela pegou várias cartas que foram trocadas entre os inconfidentes, ela quis recorrer mais a textos muito mais pessoais do que textos históricos propriamente ditos. Porque o tom do romanceiro é um tom extremamente lírico, extremamente sentimental. Então a gente vê um narrador aqui do nosso texto que é bastante envolvido com essa história, e que se propõe a narrar essa história de uma maneira diferente, não como a gente está acostumado a ver. Então, realmente, os fatos, assim, são bem dispersos. Então, para se entender o livro, é interessante que você conheça um pouquinho da história da Inconfidência, né? Então, a primeira tentativa de independência aqui do Brasil, que foi extremamente frustrada, porque teve um dedo duro, né, que acabou com todos os planos da galera. Foi um plano feito majoritariamente pelas pessoas de uma classe alta. Eles estavam lutando contra um período de bastante opressão do nosso governo, que ainda era um governo de Portugal, ainda éramos colônia, né? Então eles estavam lutando contra o rei e a rainha, que estavam cobrando altíssimos impostos em cima do ouro, e já era uma época que o ouro estava entrando em decadência. Então eles estavam pedindo cada vez mais produções, mas a gente não conseguia mais dar na quantidade, né, esperada pelo rei, nem na qualidade, e eles cobravam impostos altíssimos e com bastante violência em cima das pessoas. Então, né, a nossa população aqui, população letrada, estudada, então a população rica, né, daquela época, eles vão se juntar para lutar contra esse rei e finalmente fazer a nossa independência. Mas isso vai ser frustrado, né, um dedo duro vai acabar com todo o planejamento em troca do perdão das dívidas que ele mesmo tinha com o governo. Então é uma coisa bastante gananciosa. E isso que é interessante do começo do livro. A Cecília apresenta como o grande culpado, tanto da revolução como da frustrada revolução, do dedo duro, como a ganância. Ela fala que tudo que aconteceu em Ouro Preto
durante muitos anos foi baseado numa ambição muito grande e a culpa disso é do ouro. Então ela meio que personifica, né, o ouro como se ele fosse o grande vilão aqui da nossa história, né? Então ela começa descrevendo Ouro Preto e as cidades ao redor, ela fala bastante do estilo de vida que as pessoas tinham naquela época, ela fala do ouro bastante, e aí finalmente ela vai começar a contar alguns trechos da história. Então ela fala, uma das partes do romance ela fala apenas das cartas. Então, a carta do Dedo Duro, que foi mandada para o Rio de Janeiro e depois foi mandada para Portugal. Então, ela vai falar bastante sobre as pessoas vendo passarem, né, o correio, né, os mensageiros daquela época, e eles sabiam que nessa carta tinha alguma coisa muito importante, então você cria um clima de suspense. No capítulo seguinte, né, no bloco seguinte do livro, você já vê o Tiradentes, né, levado a mártir aqui, né, meio figura de Jesus Cristo, assim. A gente vê o Tiradentes sendo preso, juntamente com outros membros do grupo da Inconfidência, e o Tiradentes vai ser esquartejado. Então ela fala um pouco do papel do carrasco, de ter que levá-lo até lá, mas ela não vai narrar propriamente dita a cena de enforcamento e depois do esquartejamento. Ela só fala por cima, porque ela foca mais no sentimento que isso provocou nas pessoas. E uma das grandes críticas da Cecília é em relação a como a população estava alheia ao que estava acontecendo. Eles estavam sofrendo na mão do governo de Portugal, mas ainda assim eles não estavam dispostos a participar. Então é aquela classe que está incontente, mas também não está disposta a botar a mão na massa e sujar suas mãos para lutar por uma situação melhor. Então ela vê como as pessoas estavam vendo aquele monte de coisa acontecendo e, assim, de maneira muito hipócrita, eles iam assistir os enforcamentos e as prisões e o esquartejamento, assim, como se fosse uma festa, como se fosse uma coisa feliz. E não era, a gente tinha nossos grandes heróis, os primeiros grandes heróis lutando, né, pelo ponto de vista da Cecília. Bom, e aí finalmente ela vai mostrar do Tomás Antônio Gonzaga, que seria o nosso grande representante. Ele foi durante muito tempo tido como cabeça do grupo, né? E ela vai falar um pouquinho do romance dele com a Maria Joaquina, que é a Marília, né? Ele seria o Dirceu e ela a Marília do arcadismo. Então ela vai falar um pouquinho, né, do romance dos dois e de que ele teve que partir. Ele foi exilado depois de ficar um tempo preso. Ele vai ser exilado para Moçambique, lá ele vai se recasar. E a Marília vai ficar sozinha aqui, sem ele, ela vai viver muitos anos, né? A Marília chega a viver até os 80 e poucos anos, então ela passa como se fosse um período, assim, de extremo sofrimento. A vida dela só foi angústias, tanto porque ela ficou noiva do Tomás Antônio Gonzaga quando ela tinha, acho que só uns 15 anos de idade, e ele tinha uns 40, então foi estranho. Mas pra época, não. Então ela vai focar em vários dos Inconfidentes, infelizmente não vai contar a história de todos. Ela vai citar um mistério sobre a morte do Cláudio Manuel da Costa, que ninguém sabe exatamente se ele se matou, se ele foi morto, se ele morreu de morte morrida, né? Ninguém sabe muito bem o que foi que aconteceu. Ela coloca esse episódio em questão no livro. Então, assim, as poesias, elas são feitas normalmente em redondilhas, ou seja, são versos mais curtinhos, porque é feito para ser um romanceiro, né? Para ser uma coisa decorada, meio essa literatura oral, né? Então, tem bastante rima, os versos são de 7, de 5 sílabas normalmente. Nem sempre eles seguem um padrão, assim, né, rígido, porque ela faz parte do modernismo, apesar de não ser lá muito modernista, mas ela tem essa brincadeira da quebra da forma, mas vai ter bastante rima, tem ritmo, é uma poesia muito gostosa de ler, até ser lida em voz alta. Então, são poesias muito bonitas, dá para serem lidas separadamente, mas no livro elas contam uma história bem bacana. A gente vai ter um poema que é um testamento da Marília, né, depois que ela é abandonada pelo Tomás Antônio Gonzaga. A gente tem uma fala em uníssono dos nossos Inconfidentes, que é o poema que fecha o nosso livro. E tem vários trechos que parecem que são coros, assim, como se ela estivesse narrando a história e tivesse um coro, às vezes de anjos, às vezes da população, do fundo, cantando junto com ela. O livro é muito bonito. Não é um livro pelo qual eu indicaria, né, para se começar a ler Cecília. Eu fiz um trabalho sobre ela na faculdade, eu fiz iniciação científica, estudei a Cecília durante uns 2 anos. Então, quem saiba, além de eu fazer o vídeo do Vinícius, que eu já estou preparando, separando os livros para falar um pouquinho sobre ele, eu faço um também sobre a Cecília para indicar as coisas que eu achei mais bacanas, um jeito de começar a ler esses 2 grandes poetas de maneira mais tranquila, sem assustar muito. Bom, outra coisa bacana desse livro aqui é que no final dele ele traz vários ensaios críticos. Então tem um próprio texto da Cecília, que conta como que ela escreveu o livro.
e como que ela o dividiu, ela fala um pouquinho da obra dela, e é legal a gente ter essa percepção em primeira pessoa, né? Em vez de só os críticos olharem para aquilo e falar, olha, eu acho que ele fez tal coisa. Não, a Cecília diz o que ela quis fazer. E a gente tem outros grandes teóricos da poesia falando um pouquinho sobre o livro. Eles vieram no final do livro como se fosse assim, um pós-fácil, então você deveria ler a poesia primeiro para depois ler as críticas. Eu não concordei muito com isso, eu acho que a gente poderia... Eu, por exemplo, li primeiro as críticas para depois ler a poesia um pouco mais atenta. Eles já citaram coisas importantes, as principais estrofes, por exemplo, algumas críticas que já guiaram a minha leitura, facilitaram a leitura, porque poesia nunca é fácil de ser lida. Então, sempre que a gente tem alguma ajuda, eu acho bacana. Então, se quem tiver essa edição aqui, o meu conselho pessoal é que se começasse a ler primeiro pelo finzinho do livro, que são as críticas, e depois ler a poesia em si. Eu levei acho que uns 10 dias para ler. O livro não é curto, é umas 200 páginas em poesia ainda, isso era para ser mais rápido, mas... Ai, né, as poesias são bastante sentimentais, então eu fui dando as minhas paradinhas para ler isso aqui. Eu me diverti bastante. Um livro que eu indico, assim, de coração. Foi considerado uma das grandes mini epopeias brasileiras aqui, que vai narrar essa história de grandes heróis, também com grandes vilões e grandes paixões, e vai mexer um pouco com a história e um pouco com os sentimentos que essa história produziu, que a gente não tem muita certeza se essas coisas realmente aconteceram, né, pelas fontes em que ela foi caçar. Mas o livro fica de dica, quem gosta bastante de poesia, é um livro muito legal para ser lido. Aconselho de coração e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!